Você já deve ter visto aquelas enormes estátuas feitas de pedras ali na Ilha de Páscoa, na Polinésia. Essa Ilha de Páscoa, ela fica localizada ali no Oceano Pacífico e essa região pertence ali aos chilenos. E nesse local, há muito tempo atrás, viviam os nativos chamados Rapa Nuis, que foram os responsáveis por esculpir moais com aspectos diferentes, em pedras, em rochas, o que são conhecidas como estátuas monolíticas. Mas o que são estátuas monolíticas, Adriano? São estátuas ou monumentos feitos a partir de apenas uma pedra. Isso são monumentos monolíticos. Ao conhecer os moais de Rapa Nui, todos ficamos intrigados com os mistérios que acercam esses monumentos. Então, nesse vídeo, eu reuni alguns aspectos, algumas curiosidades que são inexplicáveis, pelo menos até então, onde apenas existem muitas teorias. E eu vou querer saber a sua opinião para cada uma dessas curiosidades, para cada uma dessas coisas, digamos assim, que foram descobertas desses monumentos ou dessas estátuas, como você preferir. Então, capricha no comentário aí que eu vou querer saber sua opinião para cada uma delas, tá bom? Então bora conhecer essas curiosidades que não têm explicação. A primeira pergunta: por que essas estátuas foram construídas? A resposta exata ou concreta para essa pergunta ainda ninguém sabe. O que nós temos são teorias que envolvem elas. E a grande parte dessas teorias dizem que essas estátuas, esses monumentos foram construídos para fins religiosos. Talvez deuses que pertenciam ou moravam aí em Rapa Nui, talvez seja uma referência para esses deuses, uma referência, uma homenagem, ainda ninguém descobriu. Mas eu quero saber a sua opinião para isso. Para que você acha? Nossa, as opiniões, os comentários são incríveis, cara, é muito bom. Por isso que eu gosto de perguntar, porque a criatividade é muito boa da galera. Coloca aí nos comentários, para que você acha que foram criados então essas estátuas do Rapa Nui? Coloca aí para mim que eu quero saber. E vamos aí para a segunda curiosidade, que muita gente ainda não tem a resposta. A outra pergunta, a outra curiosidade é como eles foram construídos. A primeira pergunta foi para quê? Agora a segunda pergunta é como. Porque você está vendo aí na imagem que essas estátuas não são pequenas. Elas são grandes e são feitas de pedras, de rochas, no caso eu vou falar mais disso já já, e são muito pesadas. Então como que foi feito isso? Como é que esculpiram isso? Como é que transportaram isso? Isso também é um grande mistério para todos. Claro que existem diversas teorias, mas o que sabemos de fato é sobre o material que foi utilizado para construir elas. E foram utilizadas rochas vulcânicas, porque essa região aí era dominada por vulcões, que no caso hoje estão inativos. Falando um pouco da questão do tamanho, que é uma das coisas que mais chama a atenção desses monumentos, algumas delas têm cerca de 4 metros e outras 4,5 metros de altura. E foi encontrada uma, que não foi acabada inclusive, contendo cerca de 21 metros. Olha o tamanho dessa, hein? 21 metros. Talvez ela ia ficar em pé, não sabemos. Mas ela estava sendo esculpida e por alguma razão foi abandonada no meio. Agora ninguém sabe se essas estátuas foram esculpidas no local onde elas estão ou se foi um local apropriado para isso. Se foi no outro local, por exemplo, como essas estátuas eram carregadas? Tá aí outra dúvida interessante. Porque se você pensar na questão do peso, tem estátuas dessas aí que pesam mais de 270 toneladas. Vou repetir, mais de 270 toneladas. Ou seja, humanamente impossível de carregar isso aí. Porque no meio de uma ilha, não tem... No povo antigo não tinha carro, guindastes, maquinários, nada, era na mão. Então como é que foi carregado isso? Coloque aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Algumas teorias referentes a isso diz que usaram-se a telecinética. Os clãs daquela época tinham poderes sobrenaturais da mente e poderiam carregar essas estátuas para onde quisessem, apenas usando o poder da mente. Essa é uma viajada louca, né? Outra teoria, que na minha opinião é uma viagem total de ideia, foi que os alienígenas colocaram elas nas posições que elas estão hoje. Ou seja, os humanos tiveram ajuda extraterrestre para poder colocar esse treco lá. E tem uma mais louca ainda, cara. Putz, mano, como o povo é criativo para dar ideia. Que acredita
que esses clãs deram poder para as estátuas Nossa, para elas irem sozinhas caminhando até os locais. Ah, mano, o cara tem que estar muito louco para dar uma opinião dessa, né? Ai, meu Deus do céu. Mas coloca aí nos comentários. Eu quero saber a sua ideia, a sua opinião. Como é que foi feito? Se foi feito no local? Se foi feito num local diferente? Como é que eles carregaram? Como é que eles levantaram ela? Quero saber a sua ideia. Coloca aí para mim nos comentários. A verdade é que talvez isso foi feito de uma maneira tão simples, tão básica, que a gente fica viajando em cada teoria louca e não sabe, né? Bom, bora para a terceira curiosidade, que ninguém ainda tem a resposta exata. Ah não, para a terceira tem. Quantas estátuas dessas existem no total nessa Ilha da Páscoa? Na Ilha da Páscoa, a Ilha de Páscoa. Calcula-se que mais de 900 estátuas estejam espalhadas por toda a ilha. Algumas dessas 900 foram encontradas próximo a um vulcão inativo, o que acreditam-se que foi a partir dali que elas foram esculpidas, o que não explica a questão do peso, conforme eu mencionei agora há pouco. Mas muitas delas foram encontradas ali. Pra você ter uma ideia, mais de 400 estátuas foram encontradas nessa parte próxima desse vulcão inativo. E em plataformas que parecem ser plataformas cerimoniais, no caso, foram encontrados 288 estátuas. E algumas delas você consegue observar aí que ela tem vista para o horizonte, né? Uma vista aberta, uma vista legal. O que será que queria dizer com isso, né? O que essa posição dessas estátuas queriam dizer? É um mistério. E o restante das estátuas foram distribuídas um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, aleatoriamente, digamos. Outra pergunta. Essas estátuas, esses moais, são todos iguais? Todos no mesmo tamanho, com o mesmo rosto? Não. São de rostos, estilos de esculpidas diferentes uma da outra, inclusive também no tamanho. Como eu mencionei um pouco lá atrás, no início do vídeo, existem moais que têm 4 metros de altura, outros têm 4,5 metros, há uma espécie de gigante com 7 metros e foi recentemente descoberto um que não estava terminado, como eu mencionei, de 21 metros. Provavelmente ele iria ficar em pé, né? Então provavelmente aí ele teria 21 metros de altura. Outra coisa interessante é que mais de 800 dessas estátuas foram feitas com materiais vulcânicos ou rochas vulcânicas. E as outras, o restante, mais de 100, por exemplo, foram feitas com escórias vermelhas e também basalto. Ah, que interessante. Eu era criativo para fazer essas coisas. Como eu mencionei, são vários estilos diferentes de tamanhos, alturas, pesos e também até a forma como foram esculpidos. Algumas têm os rostos mais arredondados, outras têm os rostos mais retos, com o nariz um pouco maior, digamos assim, uma face feita de modo diferente. O que isso quer dizer, o que isso representava, também não sabemos. Mas é interessante saber a sua opinião, porque você tem uma ideia, uma teoria que é bem legal de compartilhar. Coloca aí que eu quero ler todas elas. Você já conhecia então os moais de Rapa Nui? Talvez você já tenha visto alguma imagem delas na internet, mas sabia dessas histórias, dessas teorias, dessas curiosidades? É bem legal, né? Coloca nos comentários tudo o que você achou, o que você pensou a respeito, que eu quero saber a sua opinião e quero conversar com você sobre isso. Coloca aí que nós vamos trocar ideia, tá bom? É novo aqui no canal Banheiro de Conhecimento, por favor, se inscreva, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, também, por favor, dá um like nele, que isso ajuda bastante a dar uma ideia que nós estamos fazendo um conteúdo de qualidade para você. Ah, conhece alguém que iria gostar desse assunto? Compartilha, manda o link para ele lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilha que isso vai me ajudar bastante também. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo comigo até aqui. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar assistindo um pouco mais do meu conteúdo, tá bom? E só escolher, fica à vontade de se divertir. Se tiver algum assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui, deixa aí nos comentários também, que vai ser um prazer a gente estudar a matéria e colocar aqui também em forma de vídeo. Então, escolhe aí, fica à vontade, a gente se vê em um deles e a gente se fala no próximo vídeo. Aquele abraço, até mais, tchau!